Olá, a gente está começando agora a nossa terceira aula. Já tivemos uma aula em que eu te disse que você não está sozinha, não está sozinho. Fizemos na segunda aula um mergulho interno, em que eu te fiz um convite para você prestar atenção em alguma característica sua que você não gosta, não gostaria de ter. E agora a gente vai conversar sobre um tema que eu adoro, que eu sempre gosto de usar uma metáfora, que é a metáfora da semente de girassol. E eu tô aqui na minha mão com uma sementinha de girassol. Não sei se você já teve contato com uma semente de girassol e os nossos filhotes. E eu sempre gosto de usar a metáfora da semente de girassol para falar sobre os nossos filhos, para falar sobre criação e educação de uma criança. E eu aqui, né, com essa semente de girassol, e se eu perguntar para você, se eu posso garantir, se você pode me garantir que essa semente de girassol que eu tenho aqui em mãos vai de fato se tornar aquela flor maravilhosa que é o girassol? Eu sempre gosto de trazer essa metáfora, essa pergunta. A gente pode afirmar com toda certeza que essa semente que está na minha mão vai se tornar aquela flor? Podemos? E a resposta é: não tem como afirmar isso com toda certeza, né? Porque para você me dizer que sim, Cecília, eu tenho certeza que vai, você precisa saber sob quais condições essa semente vai ser cuidada. Você precisa ter certeza de que ela vai estar em contato com a terra, com a água, com o sol, nas quantidades ideais. Aí sim, se ela tiver essas condições, ela vai se tornar aquela flor, porque dentro dessa semente tem todo um potencial de que aqui dentro, o que tem aqui dentro, tem o potencial de se tornar aquela flor. A abordagem que eu primeiro mergulhei na psicologia foi a abordagem humanista, a abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers. Eu me encantei por essa abordagem na faculdade. E um dos pressupostos, né, da abordagem humanista é de que a essência do ser humano, ela é positiva. E a essência precede a existência, ou seja, né, se você está grávida agora, tem um bebê no seu ventre, antes dele nascer, dele existir nesse plano, né, de vida, dele nascer fora do seu ventre, porque ele já existe dentro do seu ventre, mas antes dele estar aqui, já tem uma essência positiva, ele tem dentro todo o potencial para se tornar uma criança madura, para se desenvolver. Ele tem uma tendência à autorrealização, uma tendência a se desenvolver de uma forma madura e positiva do ponto de vista físico, emocional, social, relacional. Mas, assim como essa semente de girassol, né, um bebezinho que está nascendo agora, numa maternidade, num parto domiciliar ou em qualquer outro contexto, um bebê que nasce agora, ele tem dentro dele todo o potencial de se tornar, né, um adulto, uma criança, um adolescente, um adulto seguro, maduro, que vai saber se relacionar bem, que vai ser, né, tem todas as potências ali nos relacionamentos. Mas para que isso se dê de fato, esse bebê vai precisar de determinadas condições. Quando você, né, nasceu, quando você era um bebezinho ali, nasceu, e sua mãe te pegou no colo, ou seu pai, ou um primeiro adulto que te pegou para cuidar, você tinha todo o potencial para se desenvolver de uma forma positiva, madura, em todos os aspectos. O seu filhote que te trouxe para cá, para esse curso, né, sobre crianças do movimento, quando ele nasceu e você pegou ele no colo pela primeira vez, naquele bebezinho ali, existia todo o potencial para que ele se tornasse uma criança, né, plena em todos os sentidos. Mas para que isso acontecesse com a sua criança e com você na sua história, na minha história, com os meus filhos também, são necessárias condições. Um bebê se torna uma criança segura, um adolescente seguro, um adulto seguro, quando existem algumas condições. E essas condições, elas acontecem nas relações. Então, quando você era um bebezinho, uma criança sedenta por olhar, por atenção, por pertencimento,
se você recebia, isso aí mobilizava em você uma construção. Você se abastecia. Caso contrário, não tinha esse olhar, eu não tinha essa validação, eu não tinha presença, faltou algo, né? Então a sua insegurança de hoje, ela diz, né, uma das fontes do seu perfeccionismo de hoje, da sua autocobrança de hoje, da sua insegurança de hoje, da seriedade de hoje que você leva à vida, uma das fontes está lá na infância. Quando você queria e precisava se expressar, ser escutada, validada e precisou se calar, ou ninguém escutava, ou não tinha ninguém por perto. Quando você queria e precisava desbravar, inventar, mamãe, papai, olha aqui, não tinha ninguém para olhar, ou até tinha, mas você era repreendida, recriminada por isso, né, punida, ia para o castigo. Aí você foi guardando aquela energia vital que pulsava forte dentro. Seu filhote, sua criança do movimento que te trouxe até aqui, tem todo o potencial de se tornar uma criança, um adolescente, um adulto seguro, maduro, pleno nas relações. Pleno, não tô dizendo, quando eu trago isso, não estou dizendo de uma perfeição, é impossível a perfeição, né, de um ser humano, mas pleno, buscante, confiante, né, consciente, resiliente. Para a gente se tornar esse adulto, a gente precisou de algumas condições. Cecília, mas hoje eu me sinto insegura, eu me sinto dependente do outro, eu me sinto... E aí, né? É possível a gente resgatar, é possível voltar, olhar para a sua história, é possível você se abastecer de outras formas também. O que eu queria contar aqui também é que é muito importante olhar para a sua história, para o que você recebeu, que foi potente, para o que você recebeu ou deixou de receber e que mobilizou em você fragilidades. E agora olhar também para o seu lugar, não enquanto filha, enquanto filho, mas o seu lugar enquanto adulto significativo para uma criança, né? Você hoje é o adulto da relação com seu filhote ou com seus filhotes. Você hoje tem nas suas mãos uma grande responsabilidade, que é proporcionar condições para que o seu filhote seja quem ele veio para ser. Eu, Cecília, tenho uma responsabilidade enorme, né? Eu sou guardiã da Melissa, do Ian, e a minha responsabilidade é proporcionar condições para que eles sejam quem eles vieram para ser. E claro que essas condições na relação eu vou trazer para vocês ao longo desse curso, tá? A primeira delas é a gente começar a olhar para os nossos filhos como eles são, começar a olhar para os nossos filhos com as necessidades que eles trazem. E só de você estar aqui nesse curso sobre crianças do movimento, porque identifica que o seu filho tem esse movimento aí que mobilizou algo em você, já te garante, eu já sei que só de você estar aqui, você está buscando proporcionar as melhores condições para o seu filhote. E isso é lindo, isso é genuíno. Eu gosto muito de uma frase, até deixei anotada aqui, da Clara Feldman. Clara Feldman é uma psicóloga humanista aqui de Belo Horizonte. E uma vez eu li uma frase do livro dela que eu precisei ler, reler e parar nessa frase por um bom tempo. Essa frase diz o seguinte: a pessoa é, em grande parte, resultado das relações interpessoais que estabeleceu durante a vida. Eu vou ler de novo. A pessoa é, em grande parte, resultado das relações interpessoais que estabeleceu durante a vida. Você é, em grande parte, resultado das relações que foram estabelecidas com as outras pessoas, com você durante a sua vida. Eu também sou resultado em grande parte disso, o seu filhote também é. Por isso é importante essa tomada de consciência. Uau, né? O que eu faço com o meu filhote, o que eu falo com o meu filhote traz um impacto positivo ou negativo. E o meu movimento, a minha intenção nesse momento não é mobilizar culpa. Cecília, tô escutando isso, tá me dando um aperto no coração, porque até então não sinto que eu tava com meu filho do jeito que eu poderia, ou da melhor forma. Olha para essa culpa se ela vem,
Olha, mas se despede dela, né? O que você fez até hoje na relação com seu filhote, que você proporcionou, que você entregou, de duas uma. Ou foi o que você acreditava que era o melhor, né? Eu acreditava que eu precisava punir o meu filho quando ele fazia determinada coisa, eu acreditava que eu tinha que dar uma palmada mesmo, eu acreditava que eu tinha que ignorar quando ele chorava o tempo todo. Tudo que você fez foi acreditando, ou porque acreditava que era o melhor, ou porque nem acreditava que era o melhor, mas era o que você dava conta, era o que cabia, foi o que coube naquele momento. Então, a minha intenção com essa fala, com essa aula, com essa metáfora do girassol, ao trazer que a gente tem uma potência, né, uma essência positiva, mas que para ela virar uma flor, um girassol, para a gente se tornar um girassol, para os nossos filhos se tornarem um girassol, eles precisam de condições, a gente precisava de condições. Minha intenção não é mobilizar a culpa em você, com o que você já fez com seu filhote, e nem mobilizar a raiva do seu pai, da sua mãe, né? Mobilizar ali um olhar de julgamento, de crítica, porque também os adultos que cuidaram de você, os adultos que cuidaram de mim, tudo que fizeram, mesmo que a gente às vezes não sinta no coração isso, mas tudo que fizeram, ou era porque eles acreditavam que era o melhor, ou porque deram conta. Né? A gente tem que honrar a nossa história, e honrar a nossa história não significa achar maravilhoso tudo que a gente viveu. Não, honrar significa eu passei por isso, eu recebi isso, eu não recebi isso, essa é a minha história. E olhar para você hoje, enquanto mãe, enquanto pai, que traz algo aí dessa história vivida, mas olhar para sua história, reconhecer e se imbuir de uma responsabilidade, não é com culpa, né? A culpa, ela nos paralisa. Se vem, é preciso olhar para ela, olha para sua culpa, mas começa a se despedir, porque agora o convite que eu te faço é para você se autorresponsabilizar. O que você tem falado com a sua criança, o que você tem feito com a sua criança, tem deixado marquinhas positivas, às vezes não tão positivas, tem mobilizado potências, tem mobilizado limitações, e nem sempre a gente tem consciência do que vai mobilizar nos nossos filhos, o que eu fizer e o que eu falar. Mas só prestar atenção nisso, se imbuir dessa consciência é muito importante. O seu filhote, que mobiliza muito aí, né, muitas angústias, um cansaço, uma raiva, desafios tremendos e delícias também, potências também, mas esse filhote aí que te trouxe aqui nesse curso, ele é como essa sementinha de girassol, que eu não consegui encontrar aqui, mas é como aquela sementinha de girassol. Dentro do seu filhotinho existe toda a potência para que ele se torne um lindo girassol, para que ele se torne uma criança, um adolescente, uma pessoa positiva em essência, uma pessoa que vai saber se relacionar com o outro, que vai saber construir nessa vida, que vai saber, claro, vai errar muitas vezes, mas vai saber se reerguer, né? Vai saber lidar com os erros. E ali tem uma tendência à autorrealização, mas ele precisa de determinadas condições. E essas condições você é responsável por proporcionar, junto com seu companheiro, sua companheira, junto com a escola que você escolhe, junto com as outras pessoas, né, que abastecem o seu filhote. Eu, Cecília, sou uma das responsáveis, né, pelas condições que eu proporciono para Melissa e para o Ian, para que eles se tornem quem eles vieram para ser nessa vida. E uma coisa que eu gosto muito de dizer é que as nossas crianças, elas não estão nessa vida para se ajustarem, corresponderem às nossas expectativas, apesar da gente ter várias. Mas elas não estão aqui para isso. Elas estão aqui para viverem uma vida, para serem aquilo que vieram para ser. E a gente vai falar um pouco disso também mais pra frente. Por hora, mais um convite que eu te faço: abra o seu caderno e escreve tudo que veio no seu coração. Não é para racionalizar, mas é tudo que veio. O que doeu escutar, o que foi gostoso, o que abasteceu, o que te deixou ainda paralisada, ou palavras que vêm, emoções, sentimentos. Escreva ou faça um desenho, o que vier.
mas deixa sair. É muito importante que você consiga, nessa caminhada que a gente vai fazer aqui, nesse curso que traz o universo da criança do movimento, é muito importante você se permitir expressar no seu caderno. Ele é seu, não é de ninguém. Eu não vou ler, não tem nota, não tem avaliação, ele é seu. Então escreve o que veio, escreve o que te tocou.